Paz e graça, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez é um grande prazer estar com você aqui para compartilhar desse estudo bíblico. Eu sou o Vâncio Valdetaro e hoje a gente vai estar vendo o capítulo 2 de Êxodo, o início do capítulo 2. E, como sempre, no final tem uma mensagem de Deus importante para a sua vida. Então eu peço que você permaneça firme comigo até o final. Dando então continuidade ao nosso estudo bíblico, a gente vai estar vendo o capítulo 2 de Êxodo e a gente vai estar vendo aqui provisão. Hoje a gente vai estar falando sobre provisão. É isso que eu vi de mensagem aqui para poder passar para vocês. E sempre quando a gente estuda a Bíblia, a gente lê alguma parte da Bíblia, cada vez que a gente lê, a gente vê alguma coisa diferente. Isso é o tocar do Espírito Santo na nossa vida. Então, hoje a gente vai estar vendo aqui e eu vou estar passando sobre isso para vocês. Provisão. Em específico aos nossos filhos, como a gente provê as coisas para os nossos filhos, liberando nossos filhos para o mundo. E o que a gente tem ensinado para eles, para que o nosso ensinamento toque nossos filhos e não o ensinamento do mundo, que hoje em dia tem sido meio errado. Mas vamos lá. No início do capítulo 2 em diante, vou tomar um pouco de água aqui, tá? A garganta não está muito boa, mas vamos lá. Bom, no início do capítulo 2 começa assim: Foi um homem da casa de Levi e casou com uma mulher descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Bom, aqui no início a gente já vê que teve o casamento de 2 pessoas do povo de Levi. E aqui, nesse inteirinho, nesse momento, quem, a princípio, pelos estudos, o que a maioria aceita, é que quem estava aqui como faraó naquela época era Tutmoses I, cerca de 1525 a.C. Então, já tinha sido decreto dado que toda criança, menino, do sexo masculino que nascesse, fosse jogado no rio. E aqui casa essas 2 pessoas, então casa 2, e fala sobre a irmã aqui, a filha deles seria a irmã de Moisés, só que não cita o nome, mas lá no capítulo 6 vem a citar. Então seria Anão e Joquebede. Seria Anão, que era sobrinho de Joquebede, então casou com a tia, que depois lá nas leis vai estar proibindo esse tipo de casamento, sobrinho com tia, irmão com irmã, alguns tipos de casamento. Então, mas aqui, a princípio, então Anão era sobrinho de Joquebede e os 2 seria pai e mãe. E a irmã seria, a princípio, Miriam, a irmã aqui, mas não cita os nomes, assim como também não cita aqui embaixo o nome da filha de Faraó. Então a gente diz que
Tutmoses I seria o faraó e provavelmente também por estudiosos, essa filha aqui seria a futura rainha. Então seria Tutmés II e ela reinou de 1504 a 1483. E essa seria provavelmente quem ali achou, né, Moisés no cesto. Então essa seria em si esse seria o enredo dessa história. Então o que eu tenho assim para poder trazer para vocês. Então ele foi, cresceu, o menino com 3 meses, ela segurou o menino ali por 3 meses, nasceu formoso e ela não jogou no rio. Tinha esse decreto. E ela chega a cumprir esse decreto, porque ela realmente coloca Moisés no rio. Só que ela faz uma provisão. Ela provê ali para ele um cesto de junco para colocar ele no rio. E a gente vê a diferença, né? Enquanto todas as outras mães simplesmente jogavam o menino no rio e ficavam chorando, ela pegou um cesto de junco e pôs o menino no rio. Só que ela foi além. Ela calafetou esse cesto. Ela colocou betume, colocou piche. Ela calafetou o cesto porque simplesmente com junco, com aquele cesto de junco, junco é uma planta aquática, vocês podem procurar aí na internet. Então é para poder trançar e faz o cesto, faz materiais até hoje com junco. Mas aqui ela fez aquele cesto de junco para colocar ali Moisés no rio. E ela prepara aquele cesto, ela faz um preparo nele e coloca ali no rio. E a irmã fica lá e vê o que vai acontecer com o menino. E aí a rainha vem, né, a princesa, no caso a filha de faraó, vem com suas donzelas, aquelas pessoas que acompanham para se banhar no rio, e vê aquele cesto ali, olha, vê que tem uma criança, sabe que as crianças são jogadas no rio e diz, é filho de Abril. E a irmã, assim, com a sabedoria grande, chega ali e pergunta se não quer que arrume alguém para criar, e ela pega e leva o filho para a mãe verdadeira para criar. E depois de um tempo, a mãe vai e entrega o filho para a rainha. E a gente vai estar vendo, né, na segunda parte, e aí eu vou falar um pouco dessa mensagem também no outro vídeo, do próximo vídeo, mas a mensagem seria essa aqui hoje, vai entregar para Faraó, para ser criado pela filha de Faraó lá no palácio. E a gente fica por aqui hoje nesse texto. Mas o que a gente vê aqui de interessante é que ela sabe o que vai ter que fazer, sabe que vai ter que liberar esse filho, que vai ter que jogar esse filho no rio. E depois ainda vai ter que entregar o filho, depois de tudo que aconteceu, para filha de Faraó, né? Vai ficar sem um menino. Mas ela faz um preparo. Primeiro um preparo para jogar no rio, diferente das outras mães. Ela prepara ali um cesto, ela realmente prepara ele para aquela situação. E depois ela vai criar o menino. E aí o preparo do ensino, o que ela ensina para ele. Porque futuramente, depois de 80 anos, esse vai ser o escolhido de Deus para poder livrar aquele povo da escravidão, para poder livrar o povo de Israel daquilo que estava passando. Ela tem que ensinar e dar conselho, princípios para aquele garoto, porque ele vai viver no palácio, tendo outros tipos de ensinamentos. A base do ensinamento que ele teve foi forte, porque senão ele esqueceria de onde ele veio. E aqui Moisés vai lembrar quem ele é, o povo de quem ele é, o Deus que ele serve. Porque o ensinamento da mãe, o ensinamento do pai, o ensinamento da família dele foi um ensinamento forte. Então, qual ensinamento você tem dado para o seu filho? E qual a preparação você faz para ele? Aqui ela preparou um cesto de junco, preparou um cesto, calafetou. Qual a preparação que você tem feito? Quando o seu filho sai do seu seio, quando sai ali do seu ambiente, enquanto ela é criança, você ainda protege, mas depois de um tempo você não pode proteger mais, você vai ter que liberar ele para o mundo. E aí o que você faz? Oração. Oração é o betume que ela colocou aqui nesse cesto de junco. É aquele toque final que ela colocou naquele cesto para que ele não afundasse, para que ele não viesse a morrer lá naquele rio. Ore pelo seu filho. Então, às vezes, algumas mães, os filhos estão na rua, a gente não pode fazer nada, e pelo contrário, você pode orar. Orar pelo seu filho para que ele não faça nada de errado lá fora. Orar para o seu filho, pedindo a Deus que
liberte ele de todo o mal que está no mundo, livre ele de todo o mal, que abra seus caminhos, que ele seja a luz em meio a esse povo errado que está no mundo, e não que ele venha a ser influenciado, que ele influencie as pessoas, que a sabedoria, que o entendimento, que o ensino que você dá seja passado para ele e ele passe para outras pessoas, e não que aprenda as coisas erradas. Então, isso você pede em oração, para que a fé que você tem também seja a fé dele, para que o ensino que você teve está passando também entre nele e forme o caráter de seu filho e o proteja do mundo. Então, que o Espírito Santo esteja protegendo. Oração. Então, é isso que eu queria deixar para você aqui hoje. E que, no caso aqui, né, a gente vai estar terminando hoje, a gente já está vendo no próximo. Dessa forma, Moisés está preparado, aí sim, para poder estar naquele ambiente, que é um ambiente pagão, então, um ambiente diferente do que eles tinham. E providenciando que Deus, no futuro, tenha aquela pessoa forte, né, fortalecida, que vai ser Moisés, para livrar o povo daquela escravidão. Bom, isso que eu tinha para vocês aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que no próximo vídeo você esteja conosco. Eu queria hoje fazer uma coisa diferente, eu queria orar com vocês, pedir que você feche o seu olho para a gente estar orando por nossos filhos, para que eles sejam realmente protegidos nesse mundo que é tão perigoso, né? Um mundo tão difícil de estar se vivendo. Amado Pai, bondoso Deus, nos colocamos, Pai, em Sua presença nesse momento, pedindo pela vida de nossos filhos, Pai. Que nesse mundo turbulento, nesse mundo complicado, nesse mundo difícil, Pai, de hoje, em que eles estão vivendo, um mundo diferente do mundo que vivemos, Pai, com experiências diferentes, princípios diferentes, Pai, o Espírito Santo esteja movendo os seus passos, Pai. Que Jesus seja o estrado de seus pés, Pai. Seja uma lâmpada, que Jesus seja a lâmpada, o Espírito Santo seja a lâmpada para seus pés e luz pelo caminho onde eles venham a pisar, Pai. Que eles sejam luz em meio à escuridão, no meio desse mundo escuro e obscuro, Pai, em que eles vivem. Que eles sejam exemplos, que eles venham a ensinar e não ser ensinados nesse meio, Pai. Que eles sejam protegidos pelo Senhor, Pai, em meio a esse mundo tão difícil. E que a cada dia que eles saiam de nossas casas, eles sejam protegidos pelo Espírito Santo. Que o Senhor mande os seus anjos, Pai, para os proteger e que eles retornem sempre para casa com segurança, Pai. Pois o Senhor é o verdadeiro protetor de nossas vidas. Isso é o que pedimos ao Senhor, Pai, em oração, e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, agradeço por você ter ficado comigo até o final. Peço que você esteja comigo no próximo vídeo. É um grande prazer estar com você. Entregue a sua vida ao nosso Senhor Jesus. Que o Espírito Santo esteja movendo a sua vida e que você tenha fé em Deus, pois Deus está no controle, Deus está contigo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.